Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E queira Deus que as lágrimas me permitam falar, não é? É muita alegria para nós estarmos hoje aqui, nesta noite que marca a todos os que estão concluindo este curso. Mas temos também a certeza de que marca a todos quanto fizeram parte dessa caminhada e compartilharam da mesma alegria conosco. Temos essa certeza que não apenas nós, formandos, estamos contentes, mas também temos convicção de que todos que caminharam conosco também estão contentes por nossa felicidade. Queremos saudar com muita satisfação a vice-presidente do Betel brasileiro, a professora Glícia Almeida Fischer de Miranda, a diretora e coordenadora do seminário, a professora Cosete Maria dos Santos Almeida, o nosso paraninfo pastor Ângelo André Couto, o nosso patrono, doutor Benedito Donato Freire, ao nosso professor homenageado. Também temos a satisfação de eu saudar o professor Ronaldo Nóbrega Fernandes, aos amados professores, aos pastores, aos mantenedores, às estimadas funcionárias, missionária Joelma Souza e missionária Betânia Almeida, aos nossos amados colegas e a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Nossa satisfação em tê-los conosco nesta noite. E temos muito a agradecer. Na verdade, o que temos nesta noite de mais precioso é engrandecer o nome do Senhor, o agradecendo. Agradecendo porque Ele é todo poderoso, porque Ele é Criador e Senhor e soberano, que segundo o livre e imutável conselho de sua vontade, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que sejamos, santos e irrepreensíveis perante Ele. Pela sua graça e misericórdia, fomos fortalecidos, considerados fiéis e designados para o ministério. Nossa eterna gratidão pelo amor, cuidado, consolo, pela graça, providência, misericórdia, sabedoria. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Agradecemos também ao Instituto Bíblico Betel Brasileiro, na pessoa de seu presidente, pastor Edmundo Jordão de Vasconcelos Neto, às nossas igrejas, aos nossos pastores, sem os quais não poderíamos estar aqui, e mantenedores que apoiaram nessa caminhada longa, mas vitoriosa. Aos mestres que tanto foram úteis em nossa caminhada, a nossa coordenação local, que não temos o que falar, e os irmãos entendem porque não temos. Temos muito a agradecer à nossa coordenação local, à família e aos amigos que entendiam a importância do apoio e por isso nos davam incentivo. Agradecemos por terem entendido o propósito eterno de Deus em nossas vidas, apoiando-nos durante todo o período acadêmico. Reconhecemos de coração o amor e dedicação que expressaram pela obra do Senhor e por nós. A vocês, acreditem, nossas sinceras gratidão. E nesse tempo que passamos aqui, alguns passaram 1 ano, outros passaram 2 anos e alguns passaram 3 anos e meio. E hoje nós podemos dizer, ufa, chegamos ao fim.
mas é apenas o começo. Foram 3 anos e meio incríveis, de muita luta, algumas vezes de muita pressão. Pressão que em alguns momentos era demais para nós, iam além do que achávamos que podíamos fazer ou suportar. Mas como foi incrível a experiência de ser pressionados, de algumas vezes ficar irritado, porque achávamos que estávamos sendo pressionados desnecessariamente. Mas que nada, estávamos sob pressão, e isso para nós foi bom. Estar sob pressão foi muito bom. E é impressionante como apenas hoje podemos ver isso. Foi muito bom receber algumas pressões. Nos mostrou que podemos ir mais além do que imaginamos. As pressões sofridas apenas nos fizeram entender que nós podemos ir além, sempre além. E isso nós temos certeza hoje. As pressões muitas vezes eram demais. Algumas situações nos colocavam no canto da parede. Leituras, trabalhos, algumas vezes provas. Meu Deus, quantas madrugadas não gastamos para não entregar trabalhos fora do prazo? Quantas vezes não tivemos que pedir aos nossos mestres para entender o porquê que não foi possível entregar o trabalho naquela data marcada, e no mesmo instante tínhamos que pedir uma nova chance de entregar. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer a vocês, mestres, que nos permitiram uma nova data, mesmo nós sabendo que aquela nova data viria com algumas punições, do tipo, o trabalho não ia valer mais a mesma nota, ou teríamos que fazer um trabalho além do que deveríamos ter entregado naquela situação. Queremos dizer muito obrigado. Obrigado porque sabemos e vocês sabem que valeu a pena. Obrigado por vocês terem tido a sensibilidade de nos entender. Algumas vezes que precisávamos mesmo era de umas regulagens, de uns puxões de orelhas. E não era isso que nós encontrávamos muitas vezes. Tá, a nossa missionária, que sabe do que estou falando, alguns dos nossos mestres que estão aqui, que também sabem do que estamos falando. Quantas vezes eu já não disse a Deus, meu muito obrigado por me fazer entender a tática usada pelos nossos superiores. E se isso não foi uma tática de ensino, obrigado por nos ter ensinado. Porque na verdade, muitas vezes, como já disse, nós precisávamos de alguns puxões de orelhas. E em vez disso, ao invés dos puxões de orelhas, o que recebíamos quase sempre nos surpreendia. Quantas vezes eu não percebia que a missionária Cosette chegava no seminário e eu procurava evitar o contato. Porque eu sabia que talvez eu fosse o primeiro a receber os puxões de orelhas. Porque eu sabia das minhas ideias um pouco fortes e às vezes desnecessárias. Eu sabia das minhas posições que às vezes eram grosseiras desnecessariamente. E é claro, evitar o contato era a melhor solução. Mas o que nós encontrávamos nos surpreendia, porque nós encontrávamos alguém que estava totalmente inverso ao nosso pensamento. Encontrávamos alguém que, ao invés de espancar, aconselhava e dialogava. Agradecemos, missionário, por nos ensinar que é possível ser líder sem ser áspero. Agradecemos por nos ensinar que é possível liderar sem espancar desnecessariamente. Obrigado porque aprendemos e continuaremos a aprender que liderar está muito acima de dar ordens.
E nisso vejo que nossa coordenadora nos mostrou e nos ensinou que é preciso dizer não no momento que se faz necessário, mas também no momento do sim, que é tão necessário muitas vezes. O não tem que se ausentar. E é claro que isso não é uma tarefa fácil, mas nós aprendemos que é 100% possível. E o que dizer das mais de 150 garrafas de café que tomamos? Eu contei. Foram muitas garrafas de café. Muitas. Ao longo desses 3 anos e meio. Eu tenho certeza de que todos têm ideia do que é entrar em uma sala de aula cansado e ser preciso suportar o cansaço acompanhado muitas vezes do sono. E é por isso que eu não poderia deixar jamais de deixar fora do meu discurso essas tantas garrafas de café que todos nós tomamos, e o quanto sempre a irmã Betânia, nossa missionária Betânia, nunca nos deixou sem a santa garrafa de café. Quantas vezes a irmã Betânia e a irmã Neide não nos trouxeram café? Agradecemos pelas garrafas de café. Mas eu quero dizer que tudo isso somou, e somou muito para o nosso crescimento. Tenho certeza de que todos os concluintes têm gratidão a estes que diretamente contribuíram em todos os aspectos para este momento. Como é tremendo poder dizer que nós não chegamos aqui sozinhos. Não chegamos aqui sozinhos. Não chegamos a este dia sozinhos ou desacompanhados. Tivemos muitas ajudas, muitas e não poucas. Vocês são tão responsáveis quanto nós por este momento tão singular que estamos vivenciando. Novamente dizemos a vocês muito obrigado, muito obrigado. E quanto a nós, concluintes, quanto a mim, quanto aos meus colegas, que nós possamos sempre estar galgando um nível a mais, um nível sempre a mais. Não para termos a melhor teologia ou para sermos expert em Deus. Não, para isso não. Porque, como disse o pastor Jonas Madureira, não iremos conseguir ser expert em Deus. Não iremos conseguir. Mas que esse nível sempre a mais, que esse nível sempre mais alto, quer seja na teologia ou na vida secular, sirva em nossas vidas para sermos servos do Senhor Jesus Cristo com mais qualidade. Servos que manejam bem a sua palavra e que não têm do que se envergonhar. Servos que sempre estão a se apresentar diante dele, do Senhor, aprovados. Que as ansiedades que sem dúvidas virão em nossas vidas possam ser controladas sempre, porque, como está escrito em Filipenses 4:6, na parte A, não andeis ansiosos por coisa alguma, na certeza de que o Senhor cuida de nós. E que sempre busquemos conhecer mais a Deus, como está escrito em Oséias 6:3, na parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, tendo sempre a certeza de que Ele, o Senhor, é e sempre será o maior interessado, que o conheçamos mais e o sirvamos como bons dispenseiros do Senhor até o dia de sua vida. Ao Deus eterno e imortal, invisível, ao nosso Senhor, a Ele honra, glória, louvor, exaltação e majestade pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Muito obrigado.